Olá, eu sou o Eleandro e estamos iniciando hoje o segundo episódio do nosso Telecom Café. O tema de hoje é sobre os motivos que levam à abertura de atendimento para o cliente na residência. Estou aqui com o Everton e com o Josiel. Opa, tudo bom? Hoje nós vamos mostrar as situações onde a gente vai abrir as ordens de atendimento. Vamos falar também sobre rompimentos de cabos, também da distância do cabo de atendimento da CTO até a casa do cliente. Vamos falar por que a gente prefere utilizar a conectorização em vez de fusão no atendimento de cliente. Vamos falar sobre a qualidade de conector, a retirada de conector da ONU, trocas de cabos de posição no roteador, se a ONU pode apresentar algum tipo de problema e quais os tipos de problema que ela pode apresentar, e perda de configuração de roteador. Então, vamos iniciar aqui. O Eleandro pode fazer a primeira pergunta aqui para a gente, Eleandro? A primeira pergunta de hoje é: em quais situações que o suporte técnico abre essa ordem de serviço para o técnico ir até a residência do cliente? A gente já viu tudo o que acontece aqui dentro, todos os procedimentos que o suporte realiza daqui. Em que momento chega a situação do suporte ter que abrir essa ordem de serviço? Todo o nosso suporte é feito um passo a passo, como a gente falou no vídeo anterior sobre desliga, liga equipamento, que pode ocorrer um travamento. A gente verifica na nossa OLT, que é o equipamento principal da fibra, se o sinal está ok ou não, se está com, a gente chama de loss, que é quando acende uma luzinha vermelha na ONU. Isso significa um rompimento. Aí, nesse caso, a gente desloca o técnico para a terra de residência do cliente. É engraçado, né, Everton e Eleandro, que existe toda uma operação para acontecer esse deslocamento do cliente ali, como o Everton estava falando agora há pouco aqui. Existe esse passo a passo, essa análise do departamento ali do suporte, e após isso é gerada a OS, né? Hoje o nosso sistema ele é todo online, né, Everton? O técnico ele recebe no celular a OS, mas existe também um departamento de logística nosso que faz a separação dos atendimentos, para qual técnico que vai ser enviado esse atendimento. E ali, então, o técnico parte para a casa do cliente para fazer o atendimento, né? É mais ou menos assim o procedimento geral do atendimento, né? O cliente chega no suporte, através de uma ligação ou de um contato WhatsApp, fazem toda essa verificação. Não teve a solução, é gerada a OS é encaminhada para a logística encaminha para o técnico e esse técnico é deslocado até o cliente. Normalmente ele faz um contato anterior, né, para combinar com o cliente, verificar se o cliente está em casa. Mas isso tudo aí é em torno de no máximo um dia, estourando para 2 aí, que é o prazo permitido assim, que a gente tem para fazer o atendimento. Mas normalmente a gente consegue num dia, né, fazer o atendimento, né? O cara ligou de manhã, à tarde a gente consegue fazer o atendimento, né? Chegar no cliente, tá? Então essa é uma das facilidades até da questão da equipe técnica, o corpo técnico que a gente tem de plantão nos fins de semana para não deixar estourar esse prazo. Exatamente, incluindo os finais de semana, né? Como o Eleandro agora lembrou aqui, justamente para não existir um acúmulo e a pessoa também não ficar sábado e domingo sem uso da internet, porque esses problemas acontecem, né? E a gente tentou equipar, na verdade a gente montou uma equipe que consiga fazer esse procedimento aí o mais rápido possível para o cliente não ficar muito tempo sem internet, né? Então isso na verdade a gente conseguiu ajustar os dentes da engrenagem para a coisa acontecer assim numa perfeição e o atendimento ser realizado com sucesso assim em um tempo curto, né? Vale ressaltar também que para o técnico ser deslocado, para que a gente consiga fazer esse atendimento aqui de dentro da central e deslocar um técnico, a partir do momento que o usuário sentiu o problema com a internet, ele tem que entrar em contato conosco, né? Seja via telefone, WhatsApp, Facebook, todos os canais que a empresa oferece, para que a gente possa identificar qual é o problema e deslocar esse técnico. O Everton comentou aqui conosco agora, referente ao rompimento do cabo. Existe algum comprimento máximo de cabo que possa ser trabalhado de forma mais segura? Ou quais os momentos onde esse cabo pode romper? Por norma da Celeste, ela estipula uma metragem de 150 a 200 metros para atendimento do cliente.
da CTO, caixa de atendimento, até o cliente. Um drop sendo muito longo, o que acontece? Ele pode ocorrer um rompimento, soltar esse cabo do isolador, o caminhão passar e arrebentar, e a distância dele para tu encontrar esse rompimento, ela é mais demorada. Então, e assim, deixa eu só fazer um adendozinho aqui. Esse cabo, quando você acaba utilizando ele a uma longa distância, aí 400, 500, 600 metros, ele vai acabar passando por uma transversal, alguma coisa assim. Isso mesmo. É onde ocorre esse rompimento né, que é onde tem um fluxo de caminhão com baús, né, onde pode ocorrer esse rompimento aí, acaba gerando esses transtornos para o cliente, e a identificação realmente fica difícil, né? Demorada. Pelo fato da distância, né? Isso. O cabo, ele desce, né, da caixa de atendimento, aí ele sobe no poste e vai para a casa do cliente. Só que todo poste ele é compartilhado, ele não é utilizado apenas por um provedor, né? A própria Celesc também acaba colocando escada nesses postes. Existe alguma segurança que a Cleantech esteja trabalhando para que isso não ocorra no momento de colocar uma escada ali, de acabar rompendo esse cabeamento? Hoje a gente está usando, chega do poste do isolador, desce, a gente está usando um eletroduto de 1 polegada, que ele é mais rígido, que quando encosta a escada até do próprio pessoal, outros parceiros aí, não chegar a danificar o drop. Porque qualquer danificando o drop ali, a gente não consegue, é mais difícil da gente encontrar o defeito dessa atenuação, desse rompimento. Então a gente usa esse eletroduto para ter uma maior segurança no cabo do cliente. O que acontecia? A gente não aderiu isso há um ano, mais ou menos, esse formato aí, mas porque antes realmente acontecia isso, muitas empreiteiras nos postes, né? E bateu a escada, dá uma esmagada no cabo, é difícil de identificar esse esmagamento, onde acaba atenuando a fibra, né? Sim. E com isso diminuiu assim drasticamente os problemas assim de falha de sinal de fibra até o cliente, né? Então foi uma solução que a gente optou e tem dado certo e diminuiu bastante os problemas, entendeu? Que a escada, quando ela é colocada, ela pode dar ou amassar ou dar uma mascada no cabo e é luz, né? Estourou o cabo ali, perdeu luz, o sinal, exatamente. Uhum. Certo. E assim, nas pontas desse cabo são colocados o que a gente chama de conector. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão de conector, o que pode acontecer, se o conector também pode dar algum problema, ele pode quebrar, enfim, se ele também faz parte desse conjunto aonde pode interromper o sinal lá na casa do cliente. A diferença que a gente identificou e optou desde o início com isso é que o conectorizado a gente não precisa estar baixando o equipamento até o carro para fazer fusão. E com essa mudança, essa retirada do poste, levando até o chão ali, até próximo ao carro ali, para te colocar numa morsa e abrir ela e trabalhar, você está descendo 8 ou 16 clientes ao mesmo tempo ali. E como o cabo ele é sensível, claro, e ele pode dar uma atenuada, alguma coisa, e você vai abrir ali, vai trabalhar com as fibras ali dentro. Sim. E elas estão abertas ali. Então é muito sensível. Isso pode ocasionar quedas nesses clientes que estão conectados naquela CTO ali. Agora, com o formato conectorizado, não tem isso. Você faz embaixo, monta o conector ali e vai lá e só pluga ele na CTO. Você não mexe na caixa, não vai estar alterando os outros clientes que estão ali naquele momento ali. Tá? Não vai sofrer nenhuma atenuação, nenhuma mudança ali naquele cliente. E o Everton pode falar também mais sobre o porquê do conector e se ele sofre, foi isso que perguntou, né? Se ele sofre algum tipo de... Até de quebra, ou se ele pode interromper o sinal por sujeira ou algo assim, porque né, ele trabalha com luz, né? O que acontece, o conector, a fusão, ela perde menos dB do que o conector. Porém, a distância essa perda é muito pequena, é insignificante. Acontece, a fusão, a gente usa elas em backbone, backhaul, para fazer a ligação das caixas de atendimento do cliente. Os conectores é exclusivamente para atender o cliente. O que acontece? Os conectores eles são bem sensíveis. Na frente deles ele tem
como digamos assim, é tipo um vidro também. Ele não pode pegar poeira, não pode arranhar, não pode... Todo o cuidado que tem que ter com ele. O cliente, quando a gente pede para tirar o conector da ONU, a gente só pede para ele desencaixar e encaixar novamente. Por quê? Se esse conector sair da ONU e chegar a cair no chão e bater com essa pontinha no chão, ele já vai ficar com o sinal ruim. Então tem que ter muito cuidado com o conector. É uma parte importante e sensível que às vezes fica esquecida, né? Porque fica no conector, fica ali mais de um segundo plano. Outra coisa que pode acontecer, e é o cuidado, é o próprio laser dele, né? Ou apontar nos olhos ou algo assim. Isso. O laser desses equipamentos que a gente trabalha, ele não é visto a olho nu. Tá? O cliente, não há necessidade de tirar o conector e ir olhar no conector ver se tem alguma luz. Tá? O que ocorre pode ocasionar alguma lesão no olho. Tá? Não aparece luz, não vai ver luz nítida. Só com equipamento específico, que é um power meter, um OTDR, a gente consegue verificar se há luz ou não. Mas tirando o conector para verificar se tem alguma luz saindo, que a fibra ótica está saindo essa luz, não tem como ver. Então, fica um alerta aí, né, pessoal? Quem for fazer isso, jamais vira o conector, tente olhar o que tem dentro ali, porque não vai ver luz nenhuma, mas vai danificar a sua visão. Cuidado com isso, é um aviso importante aí. Até outra coisa que foi comentada aqui agora era sobre quando acende o sinal LOS na ONU, né? Que acendeu aquela luzinha vermelha indicando um rompimento ou algo nesse sentido. Além do rompimento da fibra, a ONU ela pode apresentar algum problema também ou a ONU não apresenta nenhum tipo de problema? Para a ONU gera como se fosse um rompimento. Para nós pode ser um rompimento ou uma atenuação. Rompimento, o cabo de fibra se rompeu. Atenuação, o cabo de fibra teve uma curvatura, não está passando esse sinal e a ONU está vendo um sinal, está recebendo um sinal alto e com isso acende o LOS. Ela tem uma sensibilidade de até menos 27 dB, então ela passou menos 28 dB, 29 dB, ela vai entrar em LOS. Mas isso pode ser uma atenuação do cabo. E a ONU, ela pode ocasionar um problema, sim, porque é um equipamento eletrônico, ela pode estar recebendo um sinal e enviando outro. Pode dar um problema na cabeça dela, ou na fonte, na placa, isso pode ocorrer. E além da atenuação e do rompimento, também pode ser o conector, também ter quebrado na ponta ali, ou tanto na CTO quanto ali. Na CTO é mais raro, mas normalmente no cliente ele pode ser danificado o conector ali também, né? Seria a terceira possibilidade, né? E aí um adendo que a gente sempre avisa o cliente de sempre deixar a ONU no local fixo. Na instalação, vai lá, coloca o ONU em cima do móvel e depois que o técnico saiu, não gostou daquele local, vai lá e tenta mexer com o equipamento, colocar num outro canto e chega a romper, quebrar a fibra dentro do conector. Aí gera um transtorno, a gente tem que deslocar o técnico para ir lá para refazer e o cliente fica chateado que não está funcionando a internet. Parece ser um equipamento simples, né, Everton? Mas é sensível. Aquele cabinho ali pretinho, pega na mão, parece ser resistente. Mas qualquer forçadinha nele ali ou na ponta do conector, você pode perder o sinal nesse momento ali, nessa alteração ali, né? O que pode acontecer na internet via rádio para a gente deslocar um técnico até lá? Na via rádio ela já é um pouquinho diferente sobre como a gente trabalha com ela. Ela pode também trabalha com sinal. A gente tem um nível de sinal aceitável para cada POP, cada torre que a gente tem. Então o que acontece? Quando o cliente entra em contato com a gente verifica como que está o sinal dessa antena, como que está o sinal da antena até o POP, para ver se tem se está um sinal alto, verifica a qualidade do sinal quando foi feita a instalação e como está, que pode ter ocorrido com vento, pode ter virado antena, pode ter vegetação na frente, algum prédio, algum sobrado que obstruiu esse sinal. Aí, nesse caso, ele desloca o técnico para ir até a residência para verificar o que ocorreu. Pode ocorrer de resetar o equipamento sozinho,
devido a um curto, um pico de energia, ela pode ter resetar também, queima de fonte, cliente inverter os cabos, que a gente sempre frisa bem nessa parte para não mexer nos cabos, porque mexendo no cabo já vai desconfigurar o que a gente deixou configurado. Então, isso a gente pede para o cliente para que não seja feito. Até uma situação engraçada que me passou pela cabeça é que alguns equipamentos que voltam para nós até para manutenção, tiro de espingarda de chumbinho. Já ocorreu. Então, até isso pode gerar um problema, né? Tiro-alvo. Legal, mas faz parte. Outra coisa que eu estava lembrando aqui, enquanto o Everton falava, a empresa aqui, a Cleantech, ela está situada no litoral aqui, litoral norte aqui, né, Pissarras, né? E a maresia também é uma coisa que prejudica muito os equipamentos, né, Everton? Isso. Como a gente também trabalha conforme a distância na rádio, a gente trabalha com um tipo de antena, né? Aí, quando é uma distância mais de 1,5 km, não me lembro. 1,5 km já muda de antena. Já muda, da Ubiquiti, né? Que tem um sisteminha que é uma grade, aquela grade ali, em, sei lá, 2, 3 anos, vira nada, né? Porque a maresia é muito forte aqui. Então, isso é um dos problemas que pode acontecer na antena, a maresia, né? Danificar, né? E onde, às vezes, alguns suportes também quebram, né, Everton, por causa da maresia, daí a antena fica pendurada pelo cabo de rede, chove, molha, aí ela queima o circuito ali da parte de rede dela. Então, tem várias possibilidades de gerar um defeito ou um problema nela, né? No caso, assim, o cliente está em casa e perdeu o sinal. A gente tinha muito, na época daquelas antenas de TV, espinho de peixe, quando o sinal caía, a gente ia lá e torcia, mudava a antena de lugar. No caso da internet, essa antena ela é apontada para um satélite, ela é apontada para outra antena, mudando de lugar. Pode gerar algum problema? O usuário final, quando ele sofre problema com a internet, ele pode mudar esse equipamento de local? Não, ele não pode. Quem pode mexer nesse equipamento é o pessoal da empresa mesmo, o pessoal autorizado para fazer essa mudança, porque essa antena ela tem um apontamento, ela é apontada para um POP nosso, o POP é onde tem várias antenas que a gente chama de AP, são distribuidores, e o cliente ele é um CPE que a gente chama. Ele é apontado para esses AP e a gente é regulado. Se o cliente vai lá, mexe para um lado e para o outro, só vai piorar a situação. Então tem que entrar em contato com a gente, abrir o chamado e ir lá fazer o apontamento correto dessa antena. E esse ajuste correto aí, ajuste fino que tem que ser feito nessa antena, ele nada mais do que a olho nu. Tu tem que enxergar o ponto onde ela vai conectar. Tá? Então o cliente ele não vai ter a noção de qual POP que a gente está conectando aquela torre ali, porque ele não sabe, né, quais são. Então, existe a necessidade de um técnico nosso se deslocar lá e ele fazer o reapontamento ou a nova instalação no local ali. Tá? Mas mesmo que o cliente saiba a localização exata da antena, se ele reapontar para outro POP nosso, ela vai subir ou ela não vai subir a conexão? Não, ela não sobe, tá? A configuração do nossos equipamentos e nosso sistema, ela é por ponto de acesso. Tá? O cliente não tem como tirar uma antena daqui, ir lá para Barra Velha, colocar e subir sem comunicar a gente. Entendi. Isso impede até que outras antenas clandestinas, né, sejam colocadas e apontadas para o... Exatamente. Tanto na rádio quanto na fibra existe essa segurança, né, que a gente trabalha com essa segurança. Usa o endereço físico do equipamento e ele é cadastrado, no caso da rádio, nos POP, fora dentro do nosso sistema, que para ele funcionar, fazer um PPoE, fazer uma conexão, né, tem que estar amarrado o equipamento, senão pode tentar que não vai conseguir fazer conexão com o equipamento de fora, né? Então, assim, é bem segura a questão de rede mesmo para... Existe uma possibilidade de um hack, né? Eu ia até chegar nesse ponto agora, porque a gente sabe que tem alguns aparelhos que roubam roubam sinal de TV a cabo, né? E a possibilidade de alguém
captar ou roubar esse sinal de internet, por enquanto ele ainda é inviável, ainda não existe nenhum aparelho que faça esse tipo. Então, Eliandro, como a gente já tem 18 anos na empresa e acho que já faz mais de 10 anos que a gente está trabalhando com telecom, com a parte de internet, não vou dizer que é impossível isso, pode ocorrer, mas a gente sempre está se munindo com ferramentas, né, para evitar esse tipo de serviços paralelos, clandestinos, né, vamos dizer. Então, tanto que o Everton aqui, como ele que coordena mais a parte do CPD nosso aqui, sofre, né, Everton, ataques, às vezes sofre, né, a gente tem até ferramentas para isso. Algumas ferramentas que a gente bloqueia isso, fazemos mitigação sobre ataque, junto com as parcerias, junto com o pessoal dos Link, né, que serve a gente tem uma parceria com eles. Então já faz bons 2 anos aí que a gente está até sofre ataque, mas o cliente não está sentindo na outra ponta. Não sei, acredito eu que até seja um mito que acaba rondando o usuário, né, sobre a funcionalidade e a qualidade da internet via rádio. Com a chegada da fibra ótica aqui na nossa região, que também é recente, né, tem o que 5 ou 6 anos mais ou menos que a fibra chegou aqui para nós, começou a rolar entre a comunidade em geral que a internet via rádio ela não funciona ou que o sinal é pior. Qual que é o mito e o que é a realidade da internet via rádio hoje? O que acontece? O grande mito que tinha, que falam, né, que quando chove minha rádio fica ruim. No meu ver, o que ocorre é que quando está chovendo, todo mundo está em casa. E a rádio, muitas vezes, ela está limitada a uma certa velocidade. Então a gente tem 1, 2, 3, 5 mega. Agora vamos implantar planos maiores, 10, 15. Então, para a gente suprir essa demanda. Por que quando chove fica mais lenta a minha internet? Porque tua casa está mais cheia. Mais pessoas conectadas ao mesmo tempo. Isso. E tem uma diferençazinha que a gente determinou nos POP, quando o Everton falou no comecinho, um pouquinho antes ali, ele falou sobre os APs, onde os clientes conectam, né? A gente limitou, né, Everton, a quantidade de cliente por AP. E isso, não sei como os outros provedores fazem, mas se tem algum controle com isso, a partir do momento que a gente começou a fazer esse controle ali, essa diferença, dia de chuva, como o Everton fala, realmente está todo mundo dentro de casa, acessando uma internet, celular, Netflix e tal. E a tendência é sentir uma lentidão maior, mas claro, tu vai ter mais uso e a limitação de velocidade. Mas como a gente acaba limitando também a quantidade de conexão, tu tem um aproveitamento maior do link que você tem contratado, entendeu? Agora, se os outros provedores ou outros serviços de internet eles não fazem esse controle, tu vai ter uma lentidão muito maior nesses momentos de chuva assim, né? A gente até tem em algumas localidades onde a gente chega com a fibra, a gente até tem uma certa resistência do cliente de trocar o rádio que ele tem pela fibra ótica. Isso chega a ser um pouco engraçado, assim. E justamente por essa qualidade que você estava comentando agora. Né, dessa limitação, a gente não deixa o rádio aberto para atender um único rádio, atender 100, 300, 400 clientes e ter esse tipo de problema. Mas a gente sabe que, né, toda antena ela utiliza um sinal de rádio, né, o motivo do nome de ser internet via rádio, mas essa quantidade até em cima dos prédios onde a gente costuma colocar essas antenas, ele pode sofrer ou gerar alguma interferência por conta de outros provedores, por questão de intensidade do rádio ou algo nesse sentido? Sim, ele sofre interferência. O que a gente sempre está monitorando, verificando se tem interferência ou não, e a gente está alinhando melhor os canais com que chegue uma qualidade excelente do cliente. A gente faz esse mapeamento, esse pente fino nos APs. A rádio ela parece ser um sistema simples de usar, de montar, né, um provedor, assim, eu acho que até as pessoas que vê assim, é fácil. Mas ela é delicada assim, nessa questão de ter um monitoramento de canais que tu vai usar.
ela tem uma limitação hoje em dia. Existem equipamentos que já conseguem entregar um pouco mais de internet no cliente, só que é limitado ainda, comparando com a fibra ótica é limitado. E já foi o carro-chefe nosso, hoje não é mais, a fibra ela tá, né, a gente está em constante upgrades com os clientes, né, Leandro? Você até que participa do departamento comercial aí sabe que existe uma grande migração para isso daí. Alguns clientes têm resistência, que é até engraçado, né? Mas pelo fato de tá atendendo ele naquele momento ali, naquela velocidade ali. Mas como a gente sabe que as próprias mídias sociais já exigem mais internet, né? O próprio Netflix, ele trabalha com um streaming um pouco diferente do que era o começo dele, o YouTube. Então, vai sofrer. O cara que tem uma rádio ali com 5 mega, 3 mega, ele vai sofrer com a internet. Se ele tiver uma família ali, 3, 4 usando em casa, vai ter uma dificuldadezinha. No mesmo tempo, um dia de chuva. Aí não é porque tem interferência, é porque realmente, como o Everton falou, vai ter várias pessoas usando, vai ter o consumo, ele vai chegar no limite ali da velocidade e vai parar ali. Aí vai usar quem tiver mais insistência ali na hora de tentar usar, entendeu? Entendi. Até um dos comentários que a gente acaba ouvindo dos clientes, assim, e até no suporte técnico, né, em conversa com o pessoal ali, que eles falam assim, a minha internet há 2 anos ela funcionava muito bem e agora começou a perder sinal, por exemplo. Mas a gente tem muito dessa mudança também, que antigamente nós contratávamos 256 kbps né, da Oi ou via rádio e conectava um único computador, você não utilizava o Wi-Fi. A Wi-Fi está mais presente, inclusive, nos smartphones de 1 ano e meio, 2 para cá, com os lançamentos da Apple e posteriormente Samsung, enfim. Então, as pessoas, de forma geral, elas não conseguem ter essa dimensão da utilização da Wi-Fi e com os planos baixos, né, de 1, 2, 3 megas. Exatamente. Não consegue porque é uma evolução, está sendo uma evolução muito rápida, entende, cara? Então está um crescimento, uma mudança de velocidade. A gente vê aí, como você falou, nós iniciamos o provedor, a gente vendia 64K, que hoje em dia não roda nada. E era o plano de entrada e tal. O plano master ali nosso era 1 mega. E custava uma fortuna. Então hoje a gente já tem plano aí de 300 mega, 500 mega e vamos dizer que a gente consegue atender tranquilamente na fibra ótica, né? E a rádio, infelizmente, ela não acompanhou isso, ela não acompanhou. Existem equipamentos, roteadores internos, que são os dual band e tal, que você consegue, através de um smartphone ali, tu consegue ter um resultado aí até ele tendo a tecnologia 5.8 ali, de chegar até uns 400 MB. 400, 500 MB. Via Wi-Fi. Via Wi-Fi. Via Wi-Fi, na hora de um teste ali. Mas E eu acredito que vai evoluir muito mais ainda esses equipamentos, né? Porque as velocidades não vão parar. A gente não vai parar. Hoje a gente está oferecendo aí, a gente tem plano de 55, 85 MB, 100, 200 MB. Então, e daqui a pouco isso vai mudar. Ano que vem já vai estar outros planos, e daí vai vir outros planos. Os parceiros nossos também vão mudando e vai evoluindo. Só que está num processo acelerado. E algumas pessoas não acompanham, né? Eu acho que a maioria das pessoas não acompanha isso daí, né? O que basta lembrar que um celular hoje ele acaba consumindo a mesma quantidade de banda, às vezes até mais por conta dos aplicativos. Eu acredito que consome mais que um computador. Porque o teu computador ali, vamos supor, você tinha um notebook ou um computador de mesa ali, ele não fica fazendo backup automático, jogando para a nuvem. Quer dizer, agora ele deve fazer com o Google, né? Se deixar no computador, acho que ele faz, né? Mas você pode colocar como uma opção interna dele, mas né? assim, o celular, normalmente as pessoas nem olham isso. Tá fazendo backup ali de fotos, ele faz automático, ele vai jogando. Ou para um iCloud, alguma coisa assim. Se você não reconfigurar o seu aparelho, o seu celular ali, por exemplo, um WhatsApp, ele fica baixando tudo automático. Quando você vê, já baixou tudo. Mas é que a gente tem essa ideia assim, ó, que um celular é desse tamanho aqui, ó, né? Um negocinho desse tamanho aqui, que ele não vai consumir, ele não vai ter o consumo. Mas não tem, independente do tamanho do dispositivo, né? Ele vai ter um consumo. Mas é como a gente está falando, então assim, os sites, as plataformas hoje, elas estão bem diferentes do que era 5 anos atrás, né? Os recursos, as ferramentas que eles usam para rodar um Facebook, rodar um Instagram. Então, está bem diferente do que era de 5 anos atrás, entende? E existe um consumo maior, isso é inevitável e vai aumentar cada vez mais.
Falando um pouquinho mais sobre as antenas de rádio, né, que nós temos espalhadas por ali, pela região toda aqui. Até certo tempo atrás, alguns anos atrás, as antenas de rádios, elas faziam conexão uma com a outra e delas, né, fazia-se uma rede através delas, desculpa, e conectavam os clientes. Hoje já tem alguns locais, algumas antenas de rádio que nós servimos com internet fibra ótica na antena. Isso traz alguma melhoria de fato para o usuário? Muito. Eu acredito que hoje está o que, Everton? Uns 90% já é conectado assim por cabo, né? 90%. Por fibra. O Everton pode falar que isso aí... Aqui que hoje em dia, o que acontece? Hoje a gente faz o enlace, fazendo o enlace, a gente tem um AP e um cliente aqui numa antena que trafegue 200, 300 MB. E aí tem os AP que distribuem os clientes. Quando essa antena está chegando, trafegando 200, 300 MB, a interferência dela é muito grande. Porque ela tem que jogar mais potência para trafegar esse dado. E isso gera uma interferência nos próprios AP. Então a gente tem que alinhar canal desses dois equipamentos com os canais dos AP para um não interferir no outro. E chegando com fibra, a gente tira esse enlace, essa interferência, a mesma interferência para a gente. E uma capacidade maior de tráfego, né? Pode chegar a 10, 40 GB no próprio POP. Então, hoje a gente interliga tudo em giga. Então, mas pode chegar até 10 GB, 40 GB, até temos cabeça de 100 GB hoje já. E tem algumas comunidades mais afastadas que a gente já trabalha com esse tipo de interligação via fibra, ou você é mais aqui pelo centro? Temos, como o José falou, temos 90% dos POP tudo com fibra já. Mais o interior que a gente não tem, né? Mas o resto... Quando é muito para dentro, assim, interior, a gente ainda não tem essa... Aí é no formato como o Everton falou, com enlaces e rádios, né? A rádio também ela pode ser utilizada como talvez uma maneira um pouco mais rápida do que a fibra, por questão de projeto, para abrir novos mercados, novas localidades. Acho que a última localidade que nós acabamos abrindo com essa forma, interligando por fibra também é aquela região de Navegantes, atendendo ali Meia Praia, Centro, São Domingos e o bairro São Paulo. Ali o que a gente consegue fazer hoje com a rádio entregando em condições perfeitas para o usuário? Tem a gente está atendendo ali com os planos mais baixos, a gente consegue atender com um plano mais alto. Ali, através, como a gente já está, esse POP ele é interligado por uma fibra ali na Meia Praia, né? A gente já consegue entregar esses planos de 5, 10 e 15, pelo fato, né, de a gente estar conectado a giga ali, né, Everton? E até então liberou os projetos, então agora 2020 a gente vai acabar fazendo um crescimento de rede muito grande ali também em Navegantes, porque aprovou até o Gravatá ali, a gente vai fazer outra interligação que a gente tem até o Gravatá fibra, né? Mas vamos explorar a rádio ali, como a gente já está explorando ali, já está conseguindo bastante cliente ali pela rádio. Bairros mais afastados, até o bairro São Paulo ali que tem. Mas agora para 2020 aí a gente quer vir com a fibra ali, que a gente vai vir desse POP para cá, né? Encontrar com o Gravatá, né? Mas não tem, acho que hoje não teria problema nenhum, né, Everton, de atender esses planos esse POP aí a gente está atendendo o cliente lá com 1, 2, com 50 MB. 50 MB no rádio? 50 MB na rádio. Interessante. Então, aproveitar o espaço para fazer um merchan da empresa aqui, né? Já que o José já falou um dos nossos planos aqui, que até então estava em segredo para 2020. Então, o pessoal de Navegantes, região Gravatá, ali, Meia Praia, que quiser uma internet de qualidade, fugir um pouquinho do tradicional, né? Dos meios tradicionais que a gente tem de internet, quiser entrar em contato conosco já para deixar uma possibilidade, uma ideia de localidade, até para a gente iniciar os projetos por onde há uma procura maior, pode entrar em contato conosco pelo telefone 3345-4864. Esse telefone também é WhatsApp, ou através do nosso site, também tem os espaços ali para preencher o e-mail, preencher o endereço para quem tiver um interesse de fato, né, em contratar os nossos serviços. Então, já que abriu esse espaço, já deu uma brecha. Abriu essa brecha, eu vou aproveitar o lado comercial aqui para fazer a nossa parte também. Então, assim, possibilidades para uma conexão se perder são inúmeras, como a gente já conversou no vídeo passado, como a gente falou falamos muito nesse vídeo também.
mas atrás do roteador eu acho que tem um botão ali que ele é quase um vilão, que é o botão do reset. Então, o cliente perdeu a conexão, às vezes o próprio suporte técnico fala, o senhor desliga o equipamento e o nosso intuito quando vê um botão, alguém pediu para desligar, é apertar aquele botãozinho ali. Em que situações eu devo apertar o botão de reset? Exclusivamente quando o suporte técnico pedir para fazer. Só. Aperta o botão do reset agora. Resetou ou perdeu a configuração do equipamento? Aí, tem alguns roteadores que a gente já consegue configurar daqui, alguns modelos, que a gente tem uma firmware própria, que é feita para provedora, a gente consegue configurar eles daqui de dentro. Fora isso, não aperta. Eu acho que esse botão de reset veio da época dos antigos, do reset do PC, que tu apertava o resetzinho e ele rebutava. O computador travava. Bom, reset. Muitos pensam que é assim, não, que ali o reset é o default de fábrica. Ele vai voltar como voltou de fábrica. E como a gente usa a configuração de PPUE, senha, usuário do cliente, com a senha do cliente, para autenticar os nossos servidores aqui, apertou o botão reset, ele vai zerar, vai ficar de fábrica. E aí não tem mais acesso, não consegue fazer nada, ou o cliente traz aqui, ou tem que deslocar o técnico até o local. Mas o deslocamento do técnico, nesse caso do reset do roteador, ele é de praxe ou como que ele funciona? Para o usuário estar ciente, assim, aconteceu esse tipo de problema, o que ele deve fazer? O que acontece? Esse é um defeito causado. Quem causou o defeito na internet foi o cliente. Em muitos casos, a gente cobra o deslocamento e a manutenção que será realizada na casa do cliente. Entendi. Então, nesse caso, o indicado é trazer o roteador até aqui para que a gente possa configurar. Ou não apertar o reset. Ou não apertar o reset. Mas há algum caso específico onde o roteador ele perca as configurações por conta própria, por algum defeito, mau funcionamento, algo assim? Às vezes, teve um tempo atrás algumas marcas que eles sofreram algum tipo, digamos assim, um vírus, uma falha no firmware dele que chegava a invadir ele e mudar as configurações. Aí com a atualização a gente baixa os logs dos roteadores, encaminha para a fábrica, para o distribuidor, para o fabricante, ele gera o novo firmware e atualiza esse equipamento. E aí para de ocorrer o ataque, né? Uhum. Mas isso já ocorreu e acontece. Tem também eu imagino que possa acontecer, descarga elétrica, né? Pode dar uma queda. Já teve situações que a gente se deparou também, oxidação na ponta do cabo, né? Gera um certo curto ali no cabo de rede, né? Na pontinha ali e ele reseta o roteador. Então, daí vai lá, às vezes configura ou remotamente, daqui outro dia reseta de novo. Daí quando um técnico vai lá, identifica que oxidou a ponta do conector ali, onde ele estava gerando essa... Né? São situações assim que pode acontecer esse reset também, assim, natural, né? Sem força maior, né? Na verdade, um curto, né? Gerou um curto e aí ele resetou. Entendi. Então, o Everton comentou algo interessante agora, que é o ataque ao roteador, né? Um ataque que ele pode sofrer. Eu, como leigo, ouvi isso a primeira vez e achei que o suporte técnico estava me passando uma conversa porque não sabia o que estava dizendo. Pode acontecer? O roteador ele pode sofrer um ataque? O que ocorre nesses roteadores, o que já ocorreu, né, é ele mudar o DNS do roteador. Aonde a sua máquina pergunta para onde ela vai. Isso ocorre quando antigamente mudava o site de banco. Isso quem faz é o DNS. O que acontece? Mudou esse DNS, você vai acessar o Banco do Brasil, BBB. Aí ele vai perguntar, teu roteador vai perguntar aonde está esse site. Aí ele vai pesquisar no DNS. Mas lá tem um DNS falso. O Banco do Brasil está nessa máquina, mas não é na original. É numa falsa. Aí tu vai botar teus dados, tudo, e aí ocorre de tu ser hackeado. Então esse é um grande... Quando começa a dar alguma anormalidade na internet, então já fique atento, porque alguma coisa é de errado. E o que o usuário deve fazer nesse caso? O simples fato de mudar uma senha ou reconfigurar o roteador muda alguma coisa ou já não tem mais o que fazer? O usuário já vai ter um problema na mão nesse caso? Tem que entrar em contato com o suporte para a gente verificar todas as configurações do equipamento
para a gente tomar ação, muitas vezes deslocar um técnico para fazer uma atualização do equipamento. Muitas vezes consegue atualizar daqui para deixar o roteador mais seguro. Por isso, as atualizações de firmware são importantes. Então ele tem a firmware que você diz é como se fosse um software. Software do equipamento, né? Ah, interessante. E manter o roteador atualizado, então, Sim. Esse tipo de atualização, o usuário ele pode fazer sozinho, por conta própria, ou ele tem que vir até a empresa? Alguns a gente consegue fazer remotamente. Alguns tem que ser feito no local, devido à segurança do equipamento, né? Os mais antigos a gente consegue fazer daqui. Aí a gente atualiza eles. Todos os equipamentos que o suporte entra para verificar, eles têm que ser atualizados. Mas assim, ó, eu falar um pouquinho sobre o conhecimento, falou ali, né? Eu acho que tem que ter um conhecimento, certo conhecimento, porque um equipamento de uma marca ali, D-Link, TP-Link, Intelbras, ele tem vários modelos. Então, se você baixar um firmware errado e às vezes ele tem... daí acabou de perder o equipamento. Então, por isso que é bom ter uma pessoa especializada para fazer esse tipo de atualização, né? Esse serviço, para os usuários da Clinitec, trazendo o roteador aqui, ele é feito com algum custo? Ele é feito na hora? Como que ele é feito? Precisou atualizar? Precisou trocar uma senha da rede Wi-Fi? A gente não cobra nada, né? Trazendo aqui, não tem custo algum, tá? Normalmente a gente cobra se a gente tem que deslocar o técnico, onde a gente já era uma despesa carro, hora técnica e tal. Mas aqui na empresa a gente tem equipe aqui dentro, o cliente traz, identifica o nome do cliente, beleza, traz ali, muda a senha. Normalmente a gente consegue até mudar remotamente, mas ou uma atualização dessa a gente consegue fazer tudo por aqui e não é adicionado nenhum custo para o cliente, tá? O momento da troca do roteador. Qual que é aquele momento assim? Porque o roteador ele vai ficando defasado, desatualizado, e chega uma hora que você tem que trocar, assim como troca um celular, troca um computador, chega a hora de trocar o roteador. Existe algum deadline, alguma linha que chega naquele momento ali, não, agora não tem mais o que fazer, troca o roteador ou... A troca do roteador, ela vai sofrer em duas maneiras, ou até três, dependendo. Ele perdendo a potência do sinal de RF, ele perde a potência de... antigamente meu Wi-Fi chegava no quarto, agora não está chegando. Ele perdeu a potência de RF, tá? Mudança de velocidade. E mudança de velocidade é uma das principais, porque tu vai ter mais tráfego passando nele, aquele roteador vai ter que ser feito para aquilo, o Wi-Fi dele tem que melhorar. Antigamente a gente tinha roteadores B e G, 11 e 52,4 MB. Hoje tem B, G, N e AC. Então são tecnologias que passam 300, 400, 500 MB. Então isso tu vai ter que ir mudando, não adianta. E a velocidade. Tu mudou a velocidade, tu vai ter que... Por ser um custo, eu vejo assim um roteador desse aí, um AC, já é a partir de quanto a gente, sei lá, 200 reais aí, vamos botar, já tem roteador nesse valor. Por média aí, a vida de um roteador desse aí leva o quê? Chega a viver aí uns 3 a 5 anos, né, cara? Mas aí tu imagina, dividir esse valor aí por um período de 3 anos, por 36 meses, vai dar, sei lá, nem faço calcular aí rápido, mas vai dar um valor bem baixo, assim, bem significante. Então é interessante fazer essa atualização, pelo menos, né, levando em consideração esses pontos que o Everton falou aí, mas não é um valor assim, a longo prazo ele se dilui muito facilmente e vale a pena, né, atualizar, né? Até a gente vê alguns casos assim onde o cliente tem interesse de ter um plano mais alto, com mais velocidade, né? E ainda tem um roteador que está ali no B, G e o N que o Everton comentou agora. Até na própria caixa do roteador ele tem ali, né, 800N, W800N, alguma coisa assim. E aí a gente vai, né, o cliente entra em contato com a gente, gostaria de participar da promoção para aumentar a velocidade, ou gostaria de aumentar meu plano porque já está defasado. E aí a gente chega naquele momento e diz, para rodar legal, teria que trocar esse roteador. E então ele realmente, de fato, isso é necessário. É uma dúvida, eu acho que era minha, uma dúvida também do usuário, dessa necessidade de fato, de não ser um papo de vendedor para tentar empurrar um novo produto, um produto mais caro. Como o Everton falou, o principal é a velocidade, né?
as mudanças de plano, como eu falei, aquela velocidade que está ocorrendo na evolução da internet, é isso aí. Não vai ter um equipamento de 5 anos atrás, tu querer usar uma internet de 80, 100 mega, que não vai funcionar, tu não vai ter o aproveitamento, botar dinheiro fora, né? Se tu não atualizar, pagar e não conseguir usufruir daquilo ali, entende? Então, é necessária a troca do equipamento. Não é papo de vendedor, é necessário mesmo. Exatamente. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência que a gente está fazendo crescer aos poucos. Como o José falou, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook da Cleantech, o Instagram, né? Dá um like lá no nosso canal do YouTube também, para seguir, receber as notificações. Clica no sininho, né? Vamos fazer essa ressalva. E também acesse o nosso site www.com.br. Acesse o nosso site www.com. Eita, não sai, meu Deus do céu! Então acesse o nosso site, que deve estar aqui embaixo agora para vocês darem uma olhadinha. E esperamos vocês no próximo programa. É isso aí, um abraço, uma boa semana. Valeu.